Fala pessoal, tudo bem? Renan Salinas aqui, sou CEO e fundador da Yankee. Estamos aqui hoje para o Yankcast, mais um episódio da nossa quarta temporada. Hoje um episódio muito especial, onde a gente vai ter a honra de receber um convidado com uma trajetória inspiradora e marcada principalmente aí por a sua atuação na indústria. Nascido em Limeira, no interior de São Paulo, ele é engenheiro de produção mecânica, atuou por 10 anos em planejamento de produção em indústrias metalúrgicas, adquirindo uma bagagem sólida que o levou a um novo desafio, aplicar esse conhecimento na Plasútil, onde está há 35 anos. Foi lá que, diante das necessidades da empresa, ele assumiu o desafio de estruturar o setor comercial mais capacitado. E desde então ele vem liderando essa frente com maestria. Casado há 45 anos e pai de um filho, nosso convidado coleciona histórias e aprendizados ao longo de 4 décadas e meia de experiência profissional, uma verdadeira aula de evolução no mundo corporativo. Então, com muita alegria que a gente recebe hoje Edson Bignami ou Bignami? Se tivesse na Itália, seria Bignami. Aqui no Brasil é Bignami. Origem italiana. Meus avós vieram de lá. Meu avô veio com 5 anos de idade, um vapor italiano, em 1890 e pouco. Nascido em uma comune perto de Bolonha, chamada Savinho. Eu estive lá algumas vezes. E hoje já não existe mais a origem do meu avô lá como Bignami. Enfim, as mulheres que tinham apenas ficaram e trocaram o sobrenome, né? Mas existem muito Bignamis na Itália ainda. Ah, é? Ainda de uma segunda ou terceira linhagem. Legal. Mas foi interessante essa história. Então foi seu avô um desafio grande ele chegar no Brasil numa época em que o mundo, principalmente a Europa, passava por situações bastante desafiadoras. E no Brasil não foi muito diferente, né? Porque ele, imigrante, acabou indo para fazendas, trabalhar na roça e assim foi fazendo a história dele e aí construindo a família. Que legal. Edson, obrigado mais uma vez, né, pela sua disponibilidade. Sei que o nosso tempo aí é realmente muito corrido, né? Então, eu estava ansioso para esse papo, como eu te falei, por causa toda a trajetória que você tem, né, de tudo a sua vida pessoal, sua vida profissional. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é, assim, o que você... fala um pouco, assim, da sua trajetória profissional, como que você conseguiu ficar tanto tempo, assim, e essa trajetória incrível desse tamanho que a Plasútil está aqui hoje? Durante ainda os estudos de engenharia lá em Piracicaba, eu comecei a trabalhar como estagiário numa indústria metalúrgica, que construía válvulas industriais, e a gente atendia a Petrobras, atendia indústria, parte de saneamento dos municípios, enfim, é uma importante indústria. E ali eu tive um mentor, um engenheiro formado pelo ITA, uma competência absurda, né? E ele me ajudou muito nesse processo de formação como pessoa e como profissional. Então ali eu fiquei alguns anos e aí surgiu a oportunidade de vir para Bauru trabalhar no grupo das baterias Ajax, nessa ocasião, especificamente na Fermax, que era um braço da Ajax. Uhum. E ali a gente tinha a parte de construção de equipamentos, de máquinas, tudo voltado para a construção de baterias, indústrias de baterias. Então ali eu atuei por alguns anos na parte de planejamento de produção industrial. Então a gente começou a implantar processos de controle de produção. Numa sequência, o grupo Ajax, e nesse tempo que eu cheguei no grupo, o grande mentor da empresa, o Molina, tinha falecido há algum tempo, então eles estavam profissionalizando um pouco mais. E nesse tempo houve aí vamos dizer, uma cisão das empresas e eu acabei indo para a Plajax, que era o braço que cuidava da parte de plásticos, de injeção e alguns componentes para baterias. Ali eu fiquei algum tempo também, mas acabei construindo ali um pouco de relacionamento como comercial, mas ainda atuava na parte de planejamento também. E aí surgiu uma oportunidade na Plasútil em 1990, né? 35 anos. 90, ainda empresa bastante embrionária, né? Tinha poucos anos de vida, fundada em 86, tinha 4 anos de vida. E era uma empresa em formação. E assim eu fui para lá para compor a parte de planejamento de produção, da parte de ferramentaria, que esse é uma das características da empresa, né? Ela busca muito a inovação, a tecnologia de produção, desenvolvimento de produto. Então, desde essa época, sempre foi voltada para a busca de
de desenvolvimento de produtos. A nossa principal estratégia sempre foi voltada a desenvolvimento de produtos. E, com isso, arrastando sempre a parte de desenvolvimento de tecnologia de produção. Bom, em pouco tempo, uma necessidade de reestruturação na parte comercial, uma pessoa que estava ali há algum tempo pediu a conta, resolveu sair da empresa e surgiu a oportunidade que eu tinha um pouco de experiência no comercial, não muito, mas eu tinha um pouco de experiência. Então, eu fui chamado para esse desafio. E era muita coisa a ser feita, tinham 3 ou 4 vendedores e alguns representantes apenas. Né? Então, o desafio era grande, porque ainda éramos uma empresa pequena, né, de baixa relevância no mercado, com grandes desafios aí pela frente. Então, a gente começou nesse processo uma formação de equipe comercial, aumentando a equipe de vendedores, depois equipes de supervisores, e isso foi expandindo pelo Brasil. Né? Hoje a gente tem uma cobertura nacional e internacional, né? A gente exporta para muitos países, mas a cobertura nacional é muito grande. Então, a gente tem como estratégia também aí nessa parte comercial uma pulverização muito grande, né? Atingir o máximo possível de pequenos clientes, de pontos de vendas diferentes ao longo do Brasil inteiro. Então, para isso a gente construiu uma equipe de vendedores mais robusta, são todos funcionários, e também mantivemos alguns representantes que tiveram origem junto com a empresa, então até por fidelidade, por respeito àquilo que eles foram pela empresa, a gente conservou essa equipe. Enquanto eles puderam ser atuantes, eles estiveram com a gente. Alguns ainda estão, né? Há 35 anos, 36 anos com a gente, fortalecendo esse time e nos ajudando aí nessa eterna luta pela sobrevivência num país como o Brasil. Um pouco do que a gente estava falando antes de começar, pouco né? do que falamos. E hoje, então, toda a área comercial, todo esse time comercial reporta a você? Tanto o mercado interno quanto o mercado externo está ligado a mim, né? Eu sou responsável por toda a parte comercial. Então, hoje já temos uma equipe de gestores, né? Gerentes regionais, um gerente nacional. Então, a equipe já está bem mais robusta, já tem muito mais autonomia. Então, eu atuo um pouco mais na estratégia do comercial, um pouco no conselho da empresa também, para tomada de decisões e avaliações de rumos e caminhos que a gente tem que seguir. Né? Legal. E eu acho, né, Edson, que toda empresa de sucesso, como é o caso da Plazut, tem alguns pontos de inflexões assim durante a sua trajetória, né? Qual que vem assim alguns marcos na sua cabeça do que você acha que a empresa acertou e como você colaborou com isso? De repente, sei lá, vamos internacionalizar. Então, quais foram esses pontos-chave que você acredita que levou ao sucesso da empresa? Tivemos muitos desafios pela frente, né? Pelos anos que passamos, foram muitos desafios, muitos planos econômicos, muitas decisões erradas, muitas decisões assertivas, né? Então, basicamente, a gente sempre traçou como uma estratégia principal na empresa o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de equipe e o desenvolvimento de tecnologia de produção. Tá? O produto sempre acabou exigindo vamos dizer assim, da produção novas tecnologias e novas formas de produzir, usar novos materiais. Né? Então, isso acabou sendo muitas vezes fatores de decisão na tomada de rumo, de estratégia que a gente queria ter na empresa. Então, foi sempre fundamental a busca por desenho de produto ou pela função. Né? A função é uma coisa difícil de criar num produto. Como que eu vou desenvolver uma função nova num segmento de utilidades domésticas, aquilo que eu uso em casa? Praticamente já está tudo inventado, né? É difícil você criar uma função. Então, a gente trabalhava muito com desenho de produto, mudando desenhos. A gente conseguia também levar para o mercado algo diferente, porque a provocação em cima do cliente, do consumidor, ela tem que ser permanente. Não dá para se acomodar. Fazer a mesma coisa sempre não cria interesse no consumo. Então, a gente sempre trouxe isso como DNA na empresa, buscar produtos novos. Então, a função era uma das buscas e continua sempre sendo. A forma, hoje, com a tecnologia de desenhar produtos, se tornou algo bastante
mais facilitado, né? Então a gente, através da tecnologia de programas específicos para desenhar produtos, a gente consegue, vamos dizer assim, num volume bastante considerável. Nós somos uma das empresas, no segmento de utilidades domésticas, somos a empresa que mais lança produtos no Brasil, né? Sério? Disparado, disparado. Não tem quem faça tanto. Que legal. Tanto é que nós temos uma estrutura de desenvolvimento de produto no desenho, nós temos uma estrutura de desenvolvimento de produto na ferramentaria, nós temos mais 70 pessoas só na ferramentaria nossa. É uma indústria dentro da própria Plazútil. Né? Então, isso deu corpo, deu capacidade e competência para a gente levar sempre uma novidade para o mercado. Um pouco depois disso, vamos dizer, dessa intensidade, a gente precisava ainda incorporar novidades nos produtos. A gente foi atrás da tecnologia de decoração dos produtos. Então, é a maior linha de produtos decorados feitos por uma empresa no Cone Sul. Ninguém consegue fazer produto com decoração como nós fazemos. Então, isso trouxe também um diferencial da nossa linha. É uma linha, vamos dizer assim, uma moda para casa, uma tendência, uma coordenação que eu consigo incorporar numa casa, seja com uma decoração floral, seja com uma decoração de personagem, seja, enfim, qualquer tendência que possa existir, eu posso decorar meu produto. O produto sai pronto da máquina com a imagem decorada. Quando nós começamos esse processo, que foi bastante, vamos dizer assim, desafiador, porque não tinha muitas empresas no mundo que faziam esse processo, tinha um pouco de processo nesse sentido nas embalagens, pelo volume de escala, né? Embalagem você faz milhões de unidades, utilidades domésticas você faz milhares, então a escala é muito diferente. E aí então a gente, através da busca da decoração cada vez mais intensa, nós tivemos que aprender a fazer processo gráfico. Nós começamos a imprimir as artes que a gente fazia dentro da fábrica, né? Não entendíamos nada de gráfica e foi um desafio para dentro da empresa, que era fazer esse processo, que não é um processo, relativamente, conceitualmente, é o mesmo processo, é uma impressão, mas imprimir em plástico, esse plástico tem que ser cortado na medida precisa, depois tem que ser aplicado dentro do molde, esse molde vai receber uma camada de plástico injetado derretido e esse plástico tem que estar ali na posição certa, na quantidade certa. Então, foi um grande desafio também essa questão da gráfica. E com isso a gente foi trazendo todos esses diferenciais e ampliando a nossa linha de produtos para um tamanho que hoje ela realmente é bastante consistente. E nos tornamos referência no mercado. Hoje a gente participa de muitas feiras no Brasil e algumas fora do Brasil. A gente expõe na Alemanha, expõe nos Estados Unidos, né, em algumas feiras. E isso faz com que nosso produto alcance outros países. Mas aqui no Brasil nós somos uma grande referência. Os clientes vão ao nosso stand porque sabem que vai ter uma novidade. Primeiro semestre, segundo semestre, nós temos 2 períodos de lançamentos de produtos. Né? Então, isso foi também aí vamos dizer assim, para o comercial acabou sendo um desafio grande, porque a linha se estendeu demais e vender esse conceito para o mercado fez com que nós desenvolvêssemos algumas aptidões, algumas técnicas aí de venda voltada para um varejo que não tinha esse hábito de consumir produto nesse formato, né? Era uma exposição muito mais voltada para preço e coisas assim, então nós tivemos que organizar isso, nós criamos a gôndola que chamamos a gôndola ideal, que é o produto todo alinhado por decoração, enfim, foi bastante desafiador, mas foi vencedor. Que legal, nossa, eu fico muito orgulhoso de saber que está aqui na região, né, que agora está no nosso ecossistema também. Exato. E saber que, né, de tudo que você falou, por exemplo, a gente está falando, nós somos da área de tecnologia e vocês são uma indústria, mas a questão de você se provocar e pensar no cliente final que vai consumir e ter uma inovação constante, eu acho que isso independe do mercado, né? Eu acho que é cross, né? Com certeza, né? O consumidor é sempre exigente, né? Ele sempre quer, mas ele também não sabe muito o que ele quer às vezes. E se você não mostrar aquilo que você pode fazer por ele e provocá-lo para conhecer o que a gente faz, então
não teria sentido se você não fizesse essa provocação. Então, a gente sempre procurou fazer dessa forma, né? De forma de provocar realmente, de gerar nele um interesse pelo produto. E aí entra o componente emocional, né? Nós não buscamos a venda somente racional. Preciso de um pote e vou comprar um pote. Na hora que ele vai para o supermercado, ele olha a quantidade de potes que existem e as possibilidades dele ter um produto com diferenciais que possa atendê-lo na necessidade, elas são muito amplas, né? Então, se eu tenho um pote com vedação que dá ao produto uma conservação do conteúdo muito melhor, isso é importante ele saber, é importante ele evitar um desperdício em casa através dessa conservação. Então, a gente busca sempre essa tecnologia para melhorar a qualidade daquilo que vai ser conservado. E assim por outras categorias. Um grande destaque que acabou se tornando foi o lúdico, né? Através das licenças de Disney, Warner, Universal. Então, essa fase do lúdico ela se tornou bastante forte dentro do nosso negócio, né? Porque eu mexo com o emocional da pessoa. Então, aí é para o neto, é para a mãe, é para consumo próprio. A gente chama de linha presentear e divertir. Então, isso tem um potencial muito grande de despertar o consumidor na emoção e não somente na razão. Sim, e funcionou comigo também, porque em casa tem uns potes lá do Homem-Aranha por causa do Bernardo, Isso aí. que ele adora e tem lá. E quando a gente conheceu o showroom lá, eu até brinquei com o Edson que parecia criança em excursão de escola, As né? mulheres, quando vão para o nosso showroom, elas ficam malucas. Cara, é incrível, né? Não tem onde comprar tudo. Essa é a verdade. Se você entra no supermercado, você vai conseguir 300, 400 referências, 500, numa área, vamos dizer, muito generosa. Mas nós temos 3.500 produtos, né? Então eu não consigo um cliente com capacidade para expor tanto. Então a gente divide isso para evitar também a concorrência entre nós, né? Entre o meu produto. Então eu consigo, às vezes, colocar linhas diferentes em clientes diferentes para poder ter um equilíbrio nessa competição. Essa competição. Né? Legal, sensacional. E como você enxerga a questão da evolução do setor comercial na indústria ou no geral de outros segmentos que você vê? Você acha que, assim, o Vitor, que vai gostar dessa pergunta aqui no IEV, né? Como que você acha que evoluiu essa questão da área comercial mesmo, seja com o advindo de novas tecnologias ou das pessoas mesmo que estão imersas nessa área? O maior desafio nosso hoje é pessoa. É complicado demais. Às vezes seleciona um candidato, tudo certo, a gente tem lá um roteiro, nós temos uma avaliação que é feita, está tudo certo. Ele vai para a fábrica, se encanta com a fábrica, faz um dia de treinamento e às vezes chega em casa e pede a conta. Tem coisas assim. Difícil saber exatamente os motivos que levaram ele até essa posição, mas a seleção, a formação, o treinamento, o investimento que a gente faz num profissional de vendas, ele é bastante, vamos dizer assim, desafiador, né? Pelo custo, pela formação da pessoa em si, mas é o ser humano que vai fazer uma grande diferença no relacionamento. Então, a gente precisa estar com essa pessoa para ter o relacionamento baseado no negócio. Mas a tecnologia ela é fundamental. Eu vejo hoje que com essa gama de produtos que nós temos, é quase impossível saber de todos os produtos. Quase não é impossível, não é possível saber. Depende muito de uma análise de catálogos, de provocações em cima do cliente. Então, a automação ela se torna muito importante, né? E aí é que entra agora um componente muito relevante que a gente vem buscado e acreditamos que agora a gente tenha alcançado, que é o uso da inteligência artificial como uma ferramenta para aprimorar essa qualidade da venda, né? Dar ferramentas para que essa pessoa que vai fazer o relacionamento com o cliente ganhe tempo na operação, facilidade na operação e traga mais resultados para o negócio, né? Enfim, baseado nisso que a gente espera que a tecnologia faça Apoie. a diferença.
Legal. Né? Eu fui dar uma palestra mês passado, se não me engano, retrasado, e recebi uma pergunta que eu nunca tinha recebido. Se eu já tive vontade de desistir nesses anos de empreendedorismo, né? E aí, aí eu falei, a resposta que eu dei foi... Foi sincero? Foi sincero. Porque não é fácil essa pergunta responder. Aí, por quê? Se eu já tive vontade de desistir, por quê? E aí eu respondi que uma das coisas que mais me fez continuar a empreender foram as pessoas. Eu sempre gostei de formar pessoas, colocá-las junto com a gente no mercado de trabalho, ver elas se formando e crescendo dentro de casa, mas também, ao mesmo passo, o motivo que mais me fez pensar em desistir nessa trajetória também foram as pessoas. Então eu entendo um pouco do que você está falando, que, assim, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, né? Tem suas vontades, mas realmente é complexo, é desafiador. É muito desafiador. O ser humano e os tempos que a gente vive. Eu acho que, como eu tenho um pouco mais de idade que vocês, eu posso dizer o seguinte, nós éramos mais brutos antigamente. Né? Esses dias fomos abordados por uma questão legal aí, e que eu não posso mais tocar no meu funcionário. Eu falei, como assim? Não pode dar bom dia assim, por exemplo? Eu tenho que tomar um cuidado especial ao abraçar ou ao fazer algum movimento, porque eu tenho que respeitar a situação, enfim. E existe uma norma agora voltada para isso, em que se houver uma reclamação, que isso pode ser facilmente considerado um assédio, às vezes não tem nada a ver, né? Mas as pessoas eu cheguei, te cumprimentei e coloquei a mão no seu ombro, né? Natural, né? Por isso que eu falo, no meu tempo isso era muito natural, dar um tapa nas costas, e aí, tudo bem, não sei o quê. Mas hoje é mais complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como lidar com as pessoas, como falar, como comunicar. O WhatsApp hoje é uma ferramenta fantástica, mas se eu mandar uma mensagem de um assunto que eu estou vendo agora, achei interessante, que pode ajudar aquela pessoa a crescer com alguma coisa, enviar a ela, sendo uma pessoa ligada a mim diretamente, ela pode em algum momento dizer que teve estava consumindo um conteúdo que você mandou, então ela poderia estar trabalhando. Poderia ser, sabe? Então, a gente toma muito esse cuidado, né? 99,9% das pessoas são de boa fé, ajudam, são extremamente relevantes no nosso negócio, são muito importantes. Sem elas, nós não chegaríamos onde chegamos. Quer dizer, não há a menor dúvida disso. Mas aspectos legais e aspectos sociais, atualmente, são mais difíceis a gente controlar, né? Então, é aí que a tecnologia pode nos ajudar bastante a limitar alguns movimentos e a facilitar outros para que os resultados sejam buscados com mais eficácia e mais intensidade também. Legal. Uma pergunta que não está muito no roteiro aqui, mas seu filho também está indo para a área comercial, mesmo lado que você ou não? Não, ele acabou virando tem uma loja aqui na Getúlio, a Dia a Dia Casa, e ele tá. O vermelho ali. Isso, exatamente. E ele fez farmácia, depois ele trabalhou um tempo numa rede de farmácias importantes, ele foi para a Austrália e fez um curso e tal, mas ele voltando, a gente percebeu que não era bem aquilo que teria um melhor potencial. Ele fez cursos de parte de varejo e tal, e acabou entrando no segmento de comercial. Legal. Tá lá, tá tocando. Desafio tá também, cheio né? de Plazut lá dentro. E não. Tem que ter. Legal. Tem que estar com o Plazut. E você acha que, claro, é a sua área, né? Mas você acha que, eu não conheço os outros componentes da diretoria da Plazut, né? Mas eu vejo, pelo que você me fala, que é uma área que a organização considera muito estratégica. Você acha que isso também foi algo assertivo, assim, da companhia? Sem dúvida, né? Eu acho que você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não souber colocá-lo no lugar certo, na hora certa, você não vai ter, né, consumidor para aquilo. E então, desde que eu entrei para a área comercial ali na Plazut, em 1980, para poder montar essa equipe, a gente sempre considerou isso extremamente estratégico, considerando que a empresa era voltada para o desenvolvimento de produtos. Se você tem uma linha perene de produtos, né, em que ela pouco sofre alteração ou renovação, se torna um processo de comercial mais fácil, mas muito mais limitado ao longo do tempo.
né? Ou você tem difícil até de falar um exemplo, mas há tempo atrás a gente falava, ou você tem um Apple, hoje não é mais tão relevante, né? Uhum. Você tem tecnologias de outras empresas de, de telefonia aí que são absurdamente poderosas. Sim. Então, não existe, ou se existe, são muito poucos os produtos a serem comercializados que não precisam de uma equipe comercial para fazer a operação. Mas quando a gente vai para o varejo, para o consumo de massa, aí não tem dúvida que faz toda a diferença, né? Então, é isso que a gente tem que trazer para o negócio como estratégico. Uhum. Além da parte comercial, então, como eu já disse, é o desenvolvimento de produto e tecnologia de produção. Legal. A próxima pergunta que eu ia fazer, acho que você já meio que respondeu, que é onde você enxerga mais o impacto da tecnologia no dia a dia comercial. Claro que agora veio a inteligência artificial, mas pelo que eu vi lá, vocês já têm um sistema ERP rodando, com ele alimentado corretamente, né? Exato. Como nós temos um ERP próprio, então uma equipe de TI lá internamente também. Então o nosso ERP é próprio, algumas tecnologias que o banco de dados é Oracle, mas a gente tem todo um desenvolvimento próprio para atender às necessidades da fábrica. Porque como a gente é muito dinâmico no negócio, nós mudamos muito os nossos raciocínios com uma certa frequência, né? E isso acaba exigindo adaptações desse sistema. Então, isso facilita muito nesse aspecto. Além disso, a gente incorporou a venda através de equipamentos, né? O tablet, que é um equipamento de venda do nosso vendedor, e aí tem uma tecnologia já, vamos dizer, madura de mercado que a gente colocou para atender essa necessidade. Muito legal. Eu achei bem interessante, inclusive, fazendo um parênteses, essa estratégia que vocês adotaram de desenvolver um ERP próprio, que é uma estratégia que não é comum no mercado, mas, de certa forma, né, e olhando com o viés da tecnologia, acho que eu te falei isso algumas vezes já. Você pega as grandes empresas que fornecem software ERP, e quando elas fornecem software ERP para grandes empresas do tamanho da Pazut, por exemplo, o nível de customização, como você falou, é muito alto. Muito alto. Então eu achei interessante ver vocês rodando efetivamente essa estratégia, porque tem muita empresa que não tem coragem de desenvolver o próprio porque acha que vai ficar defasado para o mercado. E é justamente o contrário, né? Não deixa de ser um grande desafio, Renan, porque as ferramentas que existem hoje são muito poderosas, são muito fortes para atender mercado, mas para processos padrão. Nós não somos uma empresa padrão, nós somos muito fora da curva, porque a gente tem o desenvolvimento de produto, a gente tem o desenho, nós temos a arte, nós temos a ferramentaria, nós temos a transportadora, nós temos a gráfica, nós temos a automação. Então, isso acaba gerando uma necessidade, como você disse, de customizar as coisas, né, Constante, né? muito frequente. Então, ser atendido por uma empresa gigante de tecnologia de ERP, teriam alguns ganhos, mas perderíamos muita coisa. Então, seria muito difícil. A versatilidade que nós temos é muito grande hoje. Sim. Ia pagar muito OS lá para o fornecedor. Customizar. Mas não é fácil também, né? Porque a mão de obra hoje também está escassa, é muito difícil você reter esse pessoal de TI, né? Por motivos já conhecidos. Todo mundo acho que já conhece, a gente já sabe que é uma mão de obra que transita muito rápido entre as empresas aí, e aí acaba realmente sendo um desafio mantê-los. Mas eu acho que estamos seguindo bem. Legal. E qual a importância, que foi uma das coisas que eu mais fiquei, que eu achei fantástico lá, né, quando você me mostrou, é a facilidade com que... Facilidade não, né, falando assim, parece simples. Mas eu lembro até que você me mostrou tipo, um copo parecido com esse, e aí você estava explicando que para fazer aquele molde, para sair o produto, eu ia te perguntar, qual que é a importância dos dados para vocês tomarem uma decisão que vai definir que agora no terceiro ou no quarto quarter desse ano vai ter que ter um produto com aquele tipo e aquela forma específica. Vocês ficam lá com um monte de dashboards o dia inteiro olhando? Ou não? O desenvolvimento de produto não passa muito... É claro que a gente analisa necessidades de mercado e analisa os produtos com o volume que ele traz para o negócio.
Você pega uma categoria de potes, que ela é muito relevante, né? É tanto que existiu aí uma empresa que virou conceito na questão do pote, né? Que infelizmente não conseguiu acompanhar o movimento comercial, né? De vendas. Ela não foi para o varejo, ela ficou com um modelo de negócio bastante limitado e ela acabou que prejudicou toda a estrutura global dela. Então, quando a gente fala em desenvolver o produto, a gente olha para os dados de interesse do consumidor, quer dizer, pote é uma coisa que todo mundo consome continuamente e você dá ou cede ou empresta um pote para qualquer pessoa que está na sua casa ou leva e traz alguma coisa. Então, é uma categoria extremamente relevante. E aí você não tem muito o que fazer a não ser dimensões, né, e formatos. Pequeno, médio, grande, redondo, quadrado, retangular, e aí você incorpora uma vedação de borracha. Então, às vezes a gente... Tem que fazer. Tem que fazer. Às vezes você faz um produto que o consumidor não quer, não entende o produto, não está no momento dele, né? Nós passamos por uma etapa, talvez uns 15, quase 20 anos atrás, em que uma empresa americana veio para o Brasil e trouxe um conceito de potes com paredes extremamente finas. Finas. Não eram descartáveis, mas eram bastante finas. E aquilo abalou a gente, porque a gente tinha potes com paredes robustas, baseados até no que existia no mercado, que eram produtos com durabilidade muito grande. E aí entrou esse daí e mudou o conceito de produto. Então, ele mexeu com o mercado todo. Então, nós e quase todo mundo se adaptou àquele mercado. E nisso a gente é muito versátil, a gente tem resposta rápida, a gente busca uma capacidade de produção de responder ao mercado, ao consumo rapidamente, ou uma necessidade de geração de produto respondendo para o mercado também. Então, se a moda for consumir algum modelo de copo com tampa de alguma forma, né? No Brasil não se consome tanto, nos Estados Unidos é muito copo com tampa para tomar café. Então, se a necessidade for aqui, em algum momento, ser impactada por uma necessidade de consumidor, a gente tem uma capacidade rapidíssima de responder para o mercado. Nós fizemos moda em 30 dias para poder atender uma demanda de mercado que eram de milhões de peças. Nossa. Então, isso é o que nos faz diferença também, uma capacidade, uma competência em responder ao que o mercado precisa. Esse é um ponto. Mas a outra é gerar produtos que o mercado não sabe que precisa. O consumidor não sabe que precisa. Então, ele só vai vamos dizer, entender isso quando ele começar a consumir esse produto. E às vezes a gente lança e o produto o consumidor não entende ou não vê necessidade naquilo ou não está em condições de comprar pelo preço um determinado produto. Então nós aí trabalhamos o produto de uma forma diferente para poder dar sustentação para ele. Mas não é uma coisa tão simples de fazer, porque a intensidade que a gente lança é muita coisa. Então, eu tenho mais de 10 linhas de potes, né? E se a gente fosse ficar com o modelo original, a gente talvez não tivesse o mercado que nós temos hoje. Então, é um mercado muito mais consistente. Nós tivemos um lançamento em um tempo atrás, uns 8 anos atrás talvez, uns potes redondinhos, com a tampinha normal, mas que se encaixavam um com o outro. Eles eram coloridos? Com a tampinha vermelha e tal. Enfim, a gente lançou num formato que esse produto não decolava, não andava. Caramba, esse produto tem tanta versatilidade de uso, por que será que não vai, né? Um dos nossos gerentes sugeriu fazermos uma embalagem com 300 peças e fazer uma ação forte em ponto de venda. Então, fomos para lá, fizemos. Isso deu um gatilho que começou a fazer do produto algo assim, um fenômeno de vendas, e a gente, percebendo isso, foi capacitando a indústria, né? Então, vendemos mais de milhões dessa peça por mês. Então, isso está tudo ligado a de que forma e em que momento o consumidor percebe aquele produto, né? Que teve que fazer uma provocação fora da gôndola, com uma agressividade de disposição, mas que nem sempre funciona, né? Às vezes o produto vem de uma origem totalmente aleatória. O personagem Stitch, que é um fenômeno hoje de vendas,
veio da Ásia vamos dizer assim, o grande impulsionamento pelo personagem, né? E ainda estava embrionando, começando lá na Ásia, e nos foi oferecido o personagem. E a gente falou, não há interesse nesse momento, não víamos nele um potencial. Mas por insistência acabamos pegando alguma coisa. Colocamos 4 produtos. Hoje nós temos mais de 100 produtos, porque tudo que colocava nele vendia. Nossa. Né? Outro fenômeno dessa questão foi a Peppa. Né? Peppa Pig, ela foi uma coisa impressionante. A gente ainda estava naquela fase muito inicial de decoração de produtos e tínhamos uma limitação técnica ainda bastante razoável para vencer. Mas a gente contratou a licença de forma também insistente pelo licenciador, com muita precaução. E a gente foi para uma feira e começamos a falar do produto, tinha protótipo, mock-up somente. E aí foi assim, eu quero 1.000 peças, eu quero 2.000 peças, mas eu não tenho. Não, mas põe o pedido. Mas eu não sei nem o preço, põe o pedido, eu vou querer porque aquele foi o maior fenômeno assim que a gente teve em termos de personagem. Os clientes compravam sem saber o que era o produto, o que era não, mas o quanto ia custar e quando ia entregar. Então, são fenômenos que a gente não controla. E no segmento, no campo do lúdico, da licença, isso é impressionante. Né? Porque a gente fala de personagens que a gente jamais colocaria fé, como foi talvez o Stitch, e virou um fenômeno, e outros que a gente acredita demais e não tem potencial. Então, e hoje, mais do que nunca, a mídia social, o influencer, ele bate de uma forma no consumidor que a gente não... É impressionante, né? Influencia mesmo. Né? Influencia demais. Tem um personagem aí que a gente não está podendo contratar, que vamos dizer, o criador dele não tem interesse, mas que virou um fenômeno global. Uns bonequinhos de pelúcia que está pendurado nas bolsas da Louis Vuitton das madames. E virou um fenômeno. As crianças querem e ele é vendido de uma forma de você tem que comprar no escuro, você não sabe o que está comprando. E tem a surpresa, o evento surpresa no negócio. Então, tem coisas assim, né? Que você consegue acesso, consegue implementar e outras que não. E isso é o desafio do dia a dia, a gente encontrar esses produtos que vão trazer o resultado mais rápido. Mas o desenvolvimento, ele usa a pouca tecnologia para entender sobre o produto. A gente usa mais a tecnologia para desenhar o produto do que para entender o produto. Porque a gente se desafia a levar algo que não tem, que seja diferente, seja na forma inovador. Inovador. Esse é um dos pontos assim que eu já tinha pegado na nossa conversa e que hoje eu estou pegando de novo. Né? A gente fala muito na área de tecnologia que existe o copiloto, e que a tecnologia e a inteligência artificial ela vem para subsidiar a decisão humana. Né? E o que eu gostei de grande parte das suas respostas foi pautada nisso. Né? Então, a gente tem ali o sistema, a gente tem os inputs, mas lá na ponta a gente tem um cliente que às vezes, ora ele precisa ser entendido, mas ora também você precisa ditar como que vai ser o mercado. Então eu achei muito interessante essa visão que às vezes não é só dados, não é só tecnologia, às vezes é o cacuete, é a experiência. Nós vendemos no Brasil inteiro, pulverizamos demais. Nós temos mais de 20.000 pontos de vendas que a gente atende. Né? O que para a categoria nossa é bastante, tá? Talvez não seja para farmácia, mas enfim, para a gente é bastante. E aí sim, você encontra todo tipo de proprietário, de gerente ou de gestão, seja de uma grande cadeia de supermercados, seja de um pequeno lojista que tem ali no interior do Maranhão a sua loja de utilidades. E aí a tecnologia pode impactar de formas muito diferentes. Né? Aquele que está ali na sua loja, que está na frente do caixa, que está na frente da compra, ele não tem acesso muitas vezes ou não conhece a tecnologia. Então eu tenho que levar na mesma linguagem que ele conhece. Acredito que com o tempo tudo isso se supere e a gente vai ter uma relação muito mais direta no processo operacional do comercial. Mas o fundamental ainda vai continuar sendo as pessoas que possam conduzir e se relacionar com os decisores. Né?
Isso vai ser sempre importante. Show de bola, fantástico. Edson, a gente tem um quadro aqui que a gente chama Quero Meu Tempo de Volta. Nesse quadro, a ideia é você revelar algo na sua rotina, seja pessoal ou profissional. Uhum. Eu vou te dar um exemplo do meu caso, que você acha que contribuiria e pode devanear, tá? Você pode ir pro mundo do Black Mirror aí. De você pensar qual tarefa que, se ela fosse automatizada ou se tivesse algum sistema que poderia agregar um valor para você. Aí vou trazer o meu exemplo, né? Há 2 meses atrás nós estivemos em São Francisco e lá nós andamos no carro autônomo de verdade, né? Que é o Waymo que lançaram lá. Uhum. E aquilo lá, se tivesse aqui de forma bem implementada, que a gente sabe que existe uma diferença de um carro autônomo rodar nos Estados Unidos e rodar no Brasil, com certeza me ajudaria muito para as viagens para São Paulo. Eu iria ali não precisaria dirigir, né? Claro. Então eu iria trabalhando, eu iria falando com meu filho, eu iria falando com a minha família. Existe alguma tarefa aí, seja na sua PF ou na PJ, que você imagina que... Na pessoa física, eu sou muito dedicado à empresa, né? Então, se eu não estou na empresa, estou em casa descansando e agora tentando voltar para o golfe, que virou assim uma paixão na minha vida, né? Eu curto demais, eu acho que ali você tem um momento com a natureza, um momento de liberação do trabalho, que é uma coisa fantástica. Já te convidei, Sim. Reforço aqui o meu convite. Inclusive eu vou. Porque ele realmente você desconecta. Então você está totalmente fora daquilo que você tem de rotina na vida e ali você fica compenetrado num esporte que é fantástico. De variedade muito grande. Não existe um padrão de campo, não existe uma forma absoluta de jogar, mas existem regras, claro, como todo esporte, mas é fantástico. Então, se eu ganhasse mais tempo para fazer essa minha parte de lazer, acho que seria interessante. Mas não eu gosto de trabalhar, eu gosto de todo dia para a fábrica, eu me dedico a vida toda a isso, né? Tanto importante quase quanto a minha família, porque ali tem as pessoas que estão no meu dia a dia com muita frequência, né? Pessoas extremamente importantes na minha vida que estão lá dentro, me ajudaram sempre que eu não precisei. Então, essa relação com a empresa, ela é 35 anos, não tenho o que falar, né? Eu acho que então a gente tem irmãos ali dentro. Legal. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente precisaria ganhar tempo no operacional, né? Então, eu já falei um pouquinho do processo operacional de vendas, que ele precisa ser muito, muito, muito melhorado. E a gente precisa encontrar soluções para isso, como a gente está tratando junto com vocês na Yankee. A gente espera que isso seja realmente uma revolução dentro do nosso negócio e a gente acredita que isso vai dar certo. Então, trabalhar muito essa operação e conseguir acoplar isso diretamente ao processo de previsão de vendas e processo de controle de produção vai ser essencial para o nosso negócio. Vai nos, vamos dizer assim, nos liberar bastante tempo para poder fazermos aí mais decisões estratégicas, olhar para investimentos futuros, novos negócios dentro da nossa capacidade de atendimento de mercado, enfim. Então, acho que isso ajudaria muito no processo. Sabe? Automação, e aí entra facilmente a inteligência artificial. Nós criamos lá na empresa um grupo para trabalhar a questão da inteligência artificial e ver aonde ela pode ser acoplada no nosso negócio. Então, isso passa a ser uma estratégia bastante forte dentro do que a gente pensa e a gente vai buscar isso com muita intensidade. Show de bola. Acho que é isso, é só tudo isso. Falamos tudo? Espero que sim. Queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu sempre falo para a equipe que tempo não é sinônimo de experiência, né? Mas a gente vê que no seu caso não é isso, né? Você é um baita executivo aqui da região, a gente realmente admira o seu trabalho, eu acho que inclusive deveria ser mais valorizado do que já é, eu ainda acho, não só pela sociedade, mas pelos executivos, empresários. Essa é uma das ideias dos encontros que a gente tem feito lá, que eu te chamei também, espero que dê certo. Mas te agradecer, te parabenizar, não só pela organização, mas de tudo que vocês criaram e que tem feito aqui pela nossa cidade, pelo nosso país e fora do país também.
E agradecer o seu tempo dedicado aqui para Eu participar do agradeço a Iancast. oportunidade de estar aqui, por poder contar um pouco da minha história, um pouquinho da empresa que eu trabalho, e sou apaixonado por ela, e pelo time que a gente tem lá, que é o que faz a diferença no nosso negócio. Encontrar os talentos, reter esses talentos, motivá-los, eu acho que fez uma grande diferença na história da empresa. Né? E aí o Marco Antônio é, de longe, uma pessoa com uma visão incrível para isso. Ele conseguiu construir um time que montou um sistema. Nós não somos só uma indústria, nós somos diversas indústrias. Então, a interligação com tudo que acontece lá dentro é um sistema poderoso para uma empresa. Então, acho que isso é o que valoriza o que nós fazemos e, acima de tudo, as pessoas, o nosso time que a gente tem lá. Eu acho que isso é imprescindível para o sucesso de qualquer empresa. Fantástico. Valeu? Essa temporada a gente está ficando um pouquinho mais inteligente a cada episódio, hein? Imagina. Edson, obrigado. Por nada. Valeu, pessoal. Até o próximo Iancast. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.